agora eu gostaria de fazer um convite. Eu quase nunca faço isso aqui no programa, mas eu gostaria de te convidar a fazer uma visita para a gente ali na Luterana Renovada. Nós temos cultos todas as quintas-feiras às 20 horas. Aos domingos nós temos culto às 9 horas da manhã e às 19 horas à noite, né? À tardinha à noite. Você vai ser muito bem-vindo. Com certeza você vai encontrar pessoas que você conhece, que você gosta. Com certeza você vai ter um encontro com Deus, você vai receber uma palavra, você vai participar dos louvores ao Senhor. São momentos preciosos, lindos, únicos e que muitas pessoas, por puro preconceito, nunca experimentaram. Fica então o convite. E se você for, por favor, vá lá me dar um abraço. Eu vou ficar muito feliz de encontrar com você lá, tá bom? Fica o convite então. Então, agora vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos nessa semana de Páscoa, com essas coisas todas, então eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês em algumas coisas importantes da palavra de Deus. E queria usar como base o livro dos Salmos e o Salmo de número 95, que nos diz assim: Vinde e adoremos, e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: este é um povo de coração transviado, que não conhece os meus caminhos. Este salmo, ele tem mais versículos no começo, mas ele começa, aliás, falando do rochedo da nossa salvação. Vinde, cantemos louvores ao rochedo da nossa salvação. E aí ele fala um pouco exaltando a grandeza de Deus e depois vem essa parte: vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, não vamos endurecer o nosso coração, assim como nossos pais fizeram em Massá e Meribá. Bom, Massá e Meribá é uma história quando o povo de Deus, depois da primeira Páscoa que aconteceu no Egito, quando eles estavam com as 10 pragas, né? A Páscoa acontece na última praga, que era o anjo da morte, que matou todo o primogênito dos egípcios e não entrou aonde havia o sangue de um cordeiro nas portas e nos umbrais das janelas. Ali esse anjo da morte não entrava, porque havia o sangue de um cordeiro sem defeito. E ali as pessoas dentro daquela casa comeram a primeira Páscoa, que era então essa ovelha preparada segundo tinha sido instruído. Comeram pães ázimos, pães sem fermento e ervas amargas, para se lembrar daquela grande tragédia, aquela grande praga daquele dia, e que por causa daquela tragédia, daquela praga, haveria uma libertação do povo. Faraó libertaria o povo para o Egito. E aí o povo vai para o deserto, atravessa milagrosamente o Mar Vermelho, vence aquela batalha contra Faraó, porque Faraó se arrepende de ter liberado o povo, vai atrás dos hebreus pelo caminho aberto no mar. Os hebreus passam e o mar se fecha em cima dos egípcios, e assim Deus vai mantendo o povo. Em Massá e Meribá era um lugar que não tinha água, e o povo começou a reclamar: você nos tirou do Egito para nos trazer aqui para esse deserto, para que a gente morrer de fome, então era melhor a gente ter ficado lá escravo mesmo e tal. O povo tinha muito essa coisa de reclamar se não estava tudo muito bom. Deus já tinha dado um maná no deserto, quer dizer, toda a provisão de comida, e daí naquele momento eles queriam apedrejar
Moisés. O que Moisés fala? Clama a Deus. Deus, o que eu faço? E Deus disse, bata na rocha. Pegue a sua vara, o seu cajado, que era aquele mesmo cajado que ele tinha aberto o Mar Vermelho, tinha feito aquele grande milagre, bate na rocha. E da rocha saiu água. E o povo todo bebeu. Mas Deus não gostou da reclamação do povo. Tanto que aqui nesse salmo, quando o salmista fala, é a palavra de Deus, e o salmista lembra o coração duro do povo. Mas saiu água da rocha. E é interessante que o salmo começa dizendo, né? Vinde, cantemos, louvemos o rochedo da minha salvação. Então, o rochedo, a rocha, é Jesus, né? E Deus é aquele Deus de milagres, que Ele faz sair água da rocha. Se você precisar de um milagre que precisa sair água da rocha, Deus faz. Deus é tremendo. Mas nós não podemos ter o nosso coração endurecido como aquele povo, de não crer que se Deus tinha dado o maná, a comida, Deus iria providenciar a água também que eles precisavam, porque Deus, mais do que ninguém, sabia que eles iam precisar de água, né? E Deus tem tudo na sua provisão, nem que para isso tenha que fazer sair água da rocha. E é muito interessante esse texto, porque ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como naquele tempo, como vossos pais fizeram. Então, meus amados, nós somos assim, nós nos esquecemos dos grandes feitos do Senhor, que Deus tinha feito aquele milagre incrível, enorme, do Mar Vermelho se abrir, eles passaram secos, o mar se fechou sobre os egípcios, matando todo o exército de Faraó, e mesmo assim chegou ali adiante, eles reclamavam. Aí não tinha comida, Deus dá o maná. Aí não tinha água, Deus dá a água. Então a gente não pode ter o coração endurecido. Então o que eu gostaria de meditar e conversar com você hoje, como está o seu coração? Se você realmente tem um coração de carne ou um coração de pedra. Porque a palavra de Deus em Ezequiel, ela nos ensina que Deus quer trocar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Olha como Deus é lindo, porque nas nossas rebeldias, nas nossas insensibilidades, nós vamos endurecendo cada vez mais o nosso coração. E aí quando o Senhor chega, o que Ele faz? Ele troca o nosso coração. Às vezes nós achamos que Ele tem que quebrar o nosso coração, a gente já quer quebrar o coração do outro, mas Deus não é assim. Ele chega e troca, Ele diz, deixa que eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne, um coração humano, um coração que Ele criou, um coração que é feito para ser segundo a vontade dEle, para ser um coração obediente em primeiro lugar a Deus. E a nossa desobediência, a nossa rebeldia a Deus é o que endurece o nosso coração e nos torna insensíveis, daí não só para Deus, mas para as pessoas, para as realidades da vida. Nós nos tornamos com o coração de pedra. E aí o Senhor nos encontra nesse salmo, nesse tempo de comemorar Páscoa, de que a gente não endureça o coração, mas o convite do salmista, olha que convite tremendo dele. Ele diz assim, vinde, adoremos, nos prostremos, nos ajoelhemos diante desse grande Deus que nos criou. Então é um convite à adoração. Adorar a Deus é colocar a Deus no foco, na frente de tudo aquilo que eu fizer. Então a adoração a Deus, às vezes as pessoas acham que é ir numa igreja e louvar a Deus, né? Vinde, cantemos, louvemos, faz parte da adoração. Mas a nossa adoração ao Senhor, ela é muito mais profunda que isso. É todo o nosso ser tem que adorar ao Senhor. Os pássaros adoram a Deus, as flores adoram a Deus, as árvores adoram a Deus, o vento adora a Deus.
A chuva adora a Deus, toda a natureza adora a Deus. E eu e você somos chamados para adorá-lo também. Isso quer dizer, tudo que nós fazemos tem que ter como foco a obediência, a submissão, a vontade do Senhor absoluto, que é Deus. A adoração a Deus é quando nós colocamos Deus no lugar que Ele merece, no centro da nossa vida e como Senhor, como Rei da nossa vida. Então, onde a gente rende a nossa vida a Ele. Isso é adoração. E a adoração nos leva a nos prostrarmos, a nos ajoelharmos, que é um ato, vamos dizer assim, de humildade, humilhação perante aquele que merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. E isso nós fazemos quando adoramos a Deus. Então, o Senhor, o salmista nos convida a vir e adorarmos juntos ao Senhor. Esse tempo de Páscoa é um tempo de reflexão, é um tempo de nós refletirmos onde está a nossa adoração. Às vezes a nossa adoração, e na Páscoa é muito fácil de ver isso, como no Natal também, né? São grandes festas cristãs, mas que perdem o seu foco terrivelmente e infelizmente, onde símbolos que têm origem pagã tomam o lugar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a adoração, né? Então, os ovos, o chocolate, o coelho tomam o lugar daquilo que deveria ser a adoração daquele que sofreu na cruz, daquele que venceu a morte, daquele que venceu o pecado, daquele que ressuscitou e vive. E esse poder de ressurreição é um poder tremendo, poder lindo que está à nossa disposição, minha e a sua. Às vezes nós estamos precisando de poder na nossa vida e a gente quer buscar em nós, quer buscar nos outros, quer que os outros resolvam os nossos problemas e a gente não encontra quando todo o poder está no Senhor, mas nós precisamos adorá-lo. Mas Ele precisa ser entronizado na nossa vida. Ele precisa ocupar o lugar que lhe é devido. Nós queremos colocar o Senhor no chinelo, nós queremos colocar o Senhor num canto, nós queremos colocar Ele lá no quarto dos fundos da nossa casa. Nós não queremos colocá-lo na sala, no melhor lugar, no mais bonito, no que merece toda adoração. Então eu quero te convidar nessa Páscoa, refletir aonde Jesus está na sua vida. Qual é o lugar que Ele ocupa? E quero te convidar, vinde e adoremos. Adoremos o Senhor, vamos nos prostrar, vamos nos humilhar, vamos reconhecer o nosso pecado, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa condição de criatura rebelde ainda. Essa é a nossa condição, de perdidos, porque diante de Deus nós estamos perdidos. Se não é essa salvação que Jesus comprou lá na cruz do Calvário, que eu e você comemoramos na Páscoa, a ressurreição do Senhor vencendo o pecado e a morte, nós estamos perdidos, nós estamos no inferno. Quando morremos, vamos para o inferno. Sem a adoração a Jesus, sem colocá-lo no lugar que é dele, eu e você estamos no inferno. E muitas pessoas gostam de amenizar essa mensagem, mas ela não tem amenização, ela não tem meio termo. Com o Senhor, a palavra não é relativa, mais ou menos. Não, a palavra de Deus é verdade, é clara, é sim, sim, não, não. Então a nossa condição humana hoje é uma condição de perdição, por causa da nossa rebelião a Deus, por causa do nosso pecado. Jesus vem nos tirar dessa condição. Às vezes as pessoas acham que Jesus vem para nos botar no inferno. Não, nós já estamos no inferno. Já falei isso aqui outras vezes. Nossa condição é de perdido. Jesus veio para nos tirar dessa condição. Então, por isso que nós precisamos nos render a Ele, por isso que nós precisamos adorá-lo, por isso que nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, nos ajoelhar mesmo, nos prostrar mesmo e adorá-lo, porque Ele faz isso de graça. Ele não te pede nada, Ele já completou essa obra, Ele já realizou essa salvação, está à sua disposição. É um presente que ou você pega ou você nega.
Se você pegar, você pega Jesus e bota ele no lugar de adoração, o lugar que é devido a ele. E então a sua vida passa a ser para adorá-lo. Nada mais importa senão adorar o Salvador. Então, quando você for trabalhar, você vai trabalhar para adorar o Salvador. Quando você vai estar na sua família, você vai estar com a sua família porque você vai estar adorando a Deus. Então, por isso você vai amar sua esposa, você não vai traí-la, porque você está adorando a Deus. Aí você vai amar os seus filhos, cuidar deles, conduzi-los, discipliná-los, ensiná-los, porque você está adorando a Deus. Quando você vai para o seu trabalho, você vai fazer com excelência o seu trabalho, porque você está adorando a Deus. Quando você sair pela rua, você vai sair feliz, alegre, glorificando a Deus, porque você está adorando a Deus andando pela rua, sorrindo, encontrando as pessoas, você está feliz, porque você está adorando a Deus. Ele te salvou, Ele te deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, essa é a Páscoa verdadeira. Essa é a salvação que Jesus nos dá. E esse é o caminho que Ele te convida a caminhar com Ele. Vinde e adoremos. E não vamos endurecer o nosso coração como aquele povo fez lá no deserto, em Meribá. Mas Deus fez sair água da rocha. E eu quero encerrar dizendo que o Senhor faz sair água da rocha. Então Ele faz sair água da gente, para que outros também bebam. Porque no reino de Deus tudo é assim. A gente recebe para dar. A gente bebe para ser uma fonte. Então sempre eu recebo para dar para alguém. Eu não sou um poço onde a água fica ali parada, suja, não. Eu sou uma fonte que se renova. Eu recebo e eu dou. Eu recebo e eu dou. E quanto eu mais dou, mais eu recebo. É assim no reino de Deus. Vamos orar e agradecer a esse Deus maravilhoso por tão grande salvação. Vamos fazer isso? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos te ser gratos. Gratos pela Páscoa, gratos pelo teu sacrifício, gratos porque o Senhor não se conformou de ver a humanidade, essas criaturas do Senhor perdidas, mas o Senhor trouxe salvação pela sua morte, pela sua ressurreição. Esse poder incrível, poder de trocar o nosso coração, poder fazermos tudo, Senhor, para te adorar. Nos ajuda, Senhor, a te colocarmos no lugar que te é devido, a realmente virmos e adorarmos o Senhor e nos prostrarmos e nos ajoelharmos e não endurecer o nosso coração, mas realmente ter o nosso coração de pedra trocado por um coração de carne. E que o Senhor troque também o nosso espírito. O Senhor tira esse espírito de morte e nos dá um espírito de vida, um espírito vivificante, o mesmo que te vivificou, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, porque Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. E é no Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe e você viva uma Páscoa de verdade.